O relacionamento de Frank com Sammy Davis Jr. parecia bastante simples. Uma história de generosidade retribuída com gratidão eterna. Aqueles que adentravam o círculo privado de Sinatra eram ou aqueles fabulosamente talentosos, ou aqueles cuja bajulação ridícula ele meramente tolerava. Sammy era um caso raro. Preenchia ambos os requisitos. 10 anos mais novo que Frank, Davis era filho de um negro do sul que fugira para Nova York temendo um ataque racista, tornando-se o dançarino líder de um grupo mambembe de vaudeville. A mãe de Davis, uma corista com sangue cubano, caiu na estrada novamente após dar à luz. Sua avó paterna, no Harlem, cuidou dele até os 3 anos de idade, então seu pai o levou junto com o grupo para a estrada. O menino observava dos bastidores, imitava os artistas e até mesmo caminhava sobre o palco e dava cambalhotas. Durante a depressão, ainda criança, formou um trio com seu pai e seu parceiro, o artista de vaudeville Will Masten. Aos 7, recebeu o papel título em um filme sobre um menino negro que sonhava em se tornar presidente. Ao chegar à adolescência, já era dançarino, cantor e baterista. Ele serviu no exército perto do fim da Segunda Guerra Mundial e então voltou a se juntar ao pai e a Masten nos palcos. Havia se especializado agora em fazer imitações dos famosos, inclusive Frank Sinatra. Os dois se conheceram antes de os Estados Unidos entrarem na guerra. Posteriormente, quando Davis o cumprimentou do lado de fora de um estúdio de rádio em Hollywood, Frank certificou-se de que ele tinha ingressos para o show. Em 1947, quando Frank preparava uma apresentação em um teatro de Nova York, ele pediu que o trio se juntasse a ele no programa. Por sua insistência, receberam mais que 3 vezes seu pagamento costumeiro. Como disse Davis, todas as grandes coisas aconteceram depois daquilo. Vários meses de luta depois, ele começou a ser aceito em clubes de Hollywood bancados por astros brancos. Frank manteve contato, mandou telegramas de apoio, continuou estimulando Davis a derrubar a barreira racial. Sammy talvez nunca tivesse chegado lá se não fosse por ele, disse Marilyn Sinatra, uma prima cujo pai trabalhava como faz-tudo para Frank na costa oeste. Depois, quando ele e o Frank estavam juntos, se eles não deixavam o Sammy entrar no hotel, o Frank dizia: "Se ele não entrar, eu não entro", e terminava a discussão. Em 1954, depois de uma batida de carro que quase matou Davis e destruiu seu olho esquerdo, Frank foi visitá-lo no hospital. Hospedou Davis em sua residência de Palm Springs durante a recuperação, levou-o à casa de seus pais em Nova Jersey para o Natal, encontrou para ele um novo local para morar e o encorajou a se apresentar de novo. Daí em diante, o que Davis sentia por Frank beirava a idolatria. Davis começou a imitar Sinatra dentro e fora dos palcos. Quando Frank começou a usar casacos impermeáveis brancos, também o fez Davis. Usava chapéus parecidos com os de Frank. Simulava inclusive o caminhar de Frank e tirava inúmeras fotografias de seu herói. Enquanto isso, Frank falava publicamente sobre os talentos impressionantes de Davis e emulava aspectos de seu estilo, comendo notas e estalando os dedos. Parecia não haver limites para a devoção de Davis. Peggy King, uma cantora que foi sua namorada por um tempo,
presenciou um momento de camaradagem. "O Frank acabou de bater numas prostitutas", exclamou Davis certa noite depois de atender o telefone. "Preciso ir." Sendo um homem negro altamente visível, Davis sempre atraía polêmicas. Assim foi quando começou a usar uma estrela de Davi num colar e declarou que estava se convertendo ao judaísmo. Como Frank, era extremamente promíscuo e chamava a atenção ao ir atrás de mulheres brancas constantemente. Isso era uma obsessão e o colocava em perigo. Davis se envolveu com a estrela em ascensão da Columbia, Kim Novak. O chefe do estúdio enxergou nisso, desde o início, um potencial para o escândalo e chamou a máfia para dar um susto em Davis. O agente de imprensa de Davis, Jess Hand, lembrou-se de chegar a um quarto de hotel em Chicago e encontrar seu cliente cara a cara com um capanga armado que ameaçava acabar com o olho que restava a Davis. Então, subitamente, enquanto rumores sobre sua complicação começavam a surgir na imprensa, Davis surpreendeu a todos casando-se com Lorraine Wade, uma cantora negra obscura com quem não tinha o menor envolvimento. Era uma união de fachada e seria dissolvida um ano mais tarde. Muito tempo depois, Davis revelou que um amigo bem relacionado, o qual não identificou, havia lhe avisado, em detalhes aterrorizantes, que a ameaça da máfia era séria. Esse amigo, contou, passou o recado em seu camarim em Las Vegas. Ele contou também de contatos com um chefe da máfia de Chicago que, ao saber que ele iria se casar com Wade, terminava a mensagem com um: "Relaxe." A pressão terminou.